Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da página O Mundo da Incerteza. E hoje vamos voltar com o nosso quadro sobre biografias, falando um pouco sobre um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Carl Friedrich Gauss. Gauss é conhecido como o príncipe dos matemáticos e é um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Nascido em Braunschweig em 30 de abril de 1777, filho de Gerhard Dietrich e Dorothea Benzi. Aos 7 anos, Gauss entrou para a escola. Segundo uma das mais famosas histórias sobre o matemático, o diretor da escola pediu aos alunos para que somassem todos os números inteiros de 1 a 100. Poucos minutos depois, Gauss chegou ao resultado de 5050, obtido através de uma fórmula muito próxima à de uma soma de progressão aritmética. Isso chamou a atenção de seu diretor Büttner, e ele passou a incentivar o menino de 10 anos a estudar junto com seu assistente Johann Martin Bartels, o qual se tornou o grande amigo de Gauss. Aos 12 anos, Gauss já desconfiava da geometria euclidiana, sobretudo do quinto axioma de Euclides, que não era muito óbvio e intuitivo como os outros 4. Aos 15 anos, entrou em um curso de línguas clássicas, no Gymnasium, aprendendo os grandes clássicos da literatura, além de latim e grego. Aos 16, contemplou uma geometria diferente à de Euclides. E aos 17 anos começou a buscar provas para completar a teoria dos números, que segundo ele ainda estava na metade. Gauss era um excelente aritmético e geômetra, colocando um formalismo que jamais foi superado. Bartels o apresentou ao Duque de Brunswick, que garantiu que Gauss se formasse no Collegium Carolinum, onde dominou as obras de Euler, Lagrange e principalmente o Principia Mathematica de Newton. Gauss provou o Teorema Áureo em 1801, um dos mais importantes teoremas da aritmética, que relaciona a possibilidade de serem solucionadas duas congruências do segundo grau relacionadas. Aos 18 anos, Gauss inventou o método dos mínimos quadrados, mostrando seu interesse na teoria dos erros, que o levou a formular uma lei da distribuição normal de erros, e sua famosa curva em forma de sino, conhecida por qualquer um que conheça a estatística. No dia 10 de julho de 1798, Gauss descobriu que todo número positivo é a soma de 3 números triangulares. Passou uma temporada na Universidade de Göttingen, entre 1795 e 1798, e em setembro de 1798 foi para a Universidade de Helmstedt. Se hospedou na casa do professor de matemática Johann Friedrich Pfaff. No outono europeu de 1798, aos 21 anos, finalizou o Disquisitiones. O livro só foi publicado em setembro de 1800. Disquisitiones representou seu adeus à matemática pura, como seu interesse exclusivo. O livro é de difícil leitura, até mesmo para os especialistas, mas os tesouros que contém estão agora disponíveis graças ao trabalho do amigo e discípulo de Gauss, Johann Dirichlet. Expandiu suas atividades para incluir os aspectos matemáticos e práticos na astronomia, geodésica e eletromagnetismo. Obteve seu doutorado em 1799. Na astronomia, Gauss ajudou a descobrir o planeta anão Ceres e previu as órbitas de mais 3 planetas anões, ainda desconhecidos na época, 2 Pallas, Vesta e cálculos que levava dias para os maiores matemáticos da época, era questão de horas para Gauss. Em 1809, ele publicou sua segunda obra-prima, Teoria do Movimento dos Corpos Celestiais girando à volta do Sol, na qual se encontra uma exaustiva explanação da determinação das órbitas dos planetas e cometas. Em 1807, ele foi designado diretor do Observatório de Göttingen, com o privilégio e dever, quando necessário, de ensinar matemática aos alunos. Gauss comprovou a precisão de seus cálculos na passagem do Grande Cometa de 1811. Gauss obteve avanços significativos em geometria e na aplicação da matemática para a teoria newtoniana da atração e eletromagnetismo.
Gauss criou o conceito de geodésica, e se deve a Gauss a invenção do heliotropo, um engenhoso aparelho pelo qual podem ser transmitidos sinais praticamente instantâneos através da luz refletida. Os instrumentos astronômicos também tiveram um notável avanço através de suas mãos. E como último exemplo da engenhosidade de Gauss, em 1833 ele inventou o telégrafo elétrico, que ele e seu companheiro de trabalho William Edward Weber usavam para trocar mensagens. Na física, a lei de Gauss é a lei que estabelece a relação entre fluxo elétrico, que passa através de uma superfície fechada, e a quantidade de carga elétrica que existe dentro do volume limitado por essa superfície. A lei de Gauss é uma das 4 equações de Maxwell e foi elaborada por Carl Friedrich Gauss no século XIX, utilizando seu famoso teorema que diz que o fluxo externo de um campo vetorial que passa através de uma superfície fechada é igual à integral do volume da divergência sobre a região dentro da superfície. Em 1840, publicou seu influente Diobricht Untersuchungen, no qual fez a primeira análise sistemática da formação de imagens sobre a aproximação paraxial. Com a idade de 62 anos, ele começou um intensivo estudo de russo, sem a orientação de ninguém. Em 2 anos, ele estava mantendo correspondência com amigos cientistas de São Petersburgo, inteiramente em russo. Na opinião dos russos, que o visitavam em Göttingen, ele também falava perfeitamente. Ele também tentou sânscrito, mas não gostou. Gauss se atraía especialmente pela literatura inglesa e tinha o estudo literário e línguas como um hobby. A maior fonte de força de Gauss era a sua serenidade científica, livre de ambições pessoais. Todo o seu interesse estava voltado para o avanço da matemática. Em novembro de 1804, casou-se com Johanna Elisabeth Rosina Osthoff. Do primeiro casamento teve 3 filhos. Depois se casou com Frederica Wilhelmine Waldeck, com quem teve mais 3 filhos. Foi orientador de vários importantes matemáticos do século XIX, como Bessel, Staud, Encke e o mais notório Bernhard Riemann, que co-criou junto com Gauss a geometria riemanniana. Deixou a sua marca na geometria, geometria diferencial, cálculo, aritmética, álgebra linear, eletromagnetismo e ótica. Seus últimos anos foram cheios de honrarias. Em 1854, saiu de Göttingen rumo a Kassel, ver a construção de uma estrada de ferro. No começo do ano seguinte, surgiram sintomas de gota. Inteiramente consciente, praticamente até o fim, morreu pacificamente na manhã de 23 de fevereiro de 1855. Foi sepultado no Albany Friedhof, em Göttingen, Alemanha. Em 1898, a Sociedade Real de Göttingen encontrou seu diário, de 19 páginas, onde Gauss anotou várias descobertas entre 1796 e 1814. Gauss apresentava provas sintéticas e conclusões indestrutíveis de suas descobertas, às quais nada poderia ser acrescentado ou retirado. Uma catedral não é uma catedral, disse, até que o último andaime tenha sido retirado. Com este ideal diante de si, Gauss preferia polir suas obras muitas vezes ao invés de publicar um grosseiro esboço. Só os matemáticos do século XIX conscientizaram o quanto Gauss tinha previsto antes de 1800. Caso ele tivesse divulgado o quanto sabia, é possível que a matemática estivesse meio século mais adiantada do que se encontrava. Niels Abel e Jacobi poderiam ter começado de onde Gauss terminou, ao invés de terem que redescobrir o que Gauss já sabia antes deles nascerem. Gauss foi uma das mais brilhantes mentes de todos os tempos. Suas obras têm fortes influências na matemática, física e astronomia, além de ser um entusiasta de línguas clássicas e literatura. É um dos maiores matemáticos de todos os tempos, ao lado de Euler, Newton e Laplace. Simplesmente um gênio. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou, não deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal e também curta nossa página no Facebook. Bem pessoal, até o próximo vídeo.